A mais elevada atividade humana anda em baixa no Brasil já há alguns anos por força principalmente daqueles que a protagonizam numa versão bem restrita, que é na versão partidária. É difícil imaginar que alguma outra categoria profissional desfrute ou padeça do descrédito que a classe política no Brasil vive hoje, em função de uma série de episódios que todos nós sabemos e estão sendo frequentemente relatados por uma mídia mais atenta. Mas a verdade é que, infelizmente, há meio que um desserviço nesse descrédito, porque não existe ainda em todas as atividades humanas, desde que o homem descobriu que precisava viver aglutinado com o outro, que o outro fazia aquilo que ele não podia fazer, e ele podia trocar pelo sistema de troca que surge as primeiras coletividades humanas. A política foi a atividade que enlaça, que enleia. A política é essencialmente o exercício da convivência e da promoção do bem-estar comum. E com as maneiras de operar a política, uma delas, a democracia representativa, instaurada desde a Grécia Antiga, foi se perdendo o foco da essência da política, que é a promoção do bem-estar comum, principalmente porque os representantes passaram a cuidar mais de seus interesses específicos do que dos representados. Nós tivemos em junho do ano passado uma convulsão que foi refreada, mas não foi extinta. O sentimento que determinou aquela convulsão de junho do ano passado, ele se disseminou, ele dispersou, mas continua latejando e está sujeito, numa certa circunstância, ele ser retomado. É para uma reflexão sobre isso que nós temos uma conversa hoje com um especialista, que é o cientista político, com mais de 30 anos de atividade, inclusive autor de um trabalho que repercutiu internacionalmente a partir da experiência do orçamento comunitário aqui no Espírito Santo. Eu me refiro ao cientista político Fernando Pignaton, com quem eu passo a conversar agora. Fernando, você teve, isso é apuração da produção nossa, né? Você esteve participando do Congresso Internacional de Política Social em Paris, né? Proferindo a conferência a respeito exatamente da experiência realizada aqui em Vila Velha. E o que foi? Qual foi a pauta do Congresso? O que está se discutindo? O que é atual hoje se discutir a partir daquelas manifestações, a partir do advento da possibilidade da mobilização pela internet? O que está acontecendo no mundo hoje? Bom, o Congresso foi sobre a construção e a transmissão de saberes, né? Tanto saberes de abordagem individual, né, como saberes coletivos e sociais. E há uma curiosidade muito grande, Eustáquio, dos pesquisadores do mundo inteiro em relação à contribuição brasileira, né, dos orçamentos participativos e outras tecnologias participativas para superar essa crise de credibilidade que a democracia representativa está sofrendo no mundo. Os congressistas chegaram, digamos assim, em linhas gerais, a uma conclusão que algo de novo deverá surgir, mas aí, assim, dentro de um tempo histórico, algo de novo deverá surgir no lugar da velha democracia representativa, que passou por uma corporativização, em que os seus atores representam mais os seus interesses do que os da sociedade, né? Então, houve uma perda de capacidade de representação. Então, o mundo inteiro está discutindo no ambiente da ciência política, né, da reflexão social, como fazer frente a isso. O que vai entrar no lugar desse formato de democracia representativa? Não há respostas, mas a experiência do Brasil, e aí a experiência do Espírito Santo, que ela é pioneira, feita a partir de 1983, chama a atenção, né, e provoca grandes debates no meio científico, que é a participação popular, né, nas decisões públicas, no gasto de dinheiro, na condução das políticas, para regenerar a confiança da população nas instituições públicas, né? Agora, Fernando, veja bem, nós estávamos em 83, no prenúncio, na verdade, da democracia que estava retornando em 84, né? Naquele modelo que você executou em Vila Velha, havia, de fato, um elan, uma determinação de fazer com que aquilo acontecesse. Mas depois, o orçamento participativo nas outras municipalidades não se tornou muito alegórico, não? Muito, digamos, demagógico? Olha, realmente, nós assistimos a muitas distorções e assistimos a muitos avanços consistentes. Hoje, o maior esforço da Rede Brasileira de Orçamento Participativo é justamente criar um modelo
em que você possa avaliar a qualidade do tipo de orçamento participativo ou de processos participativos ou tecnologias participativas, para que a coisa aquela experiência que é mais cosmética e demagógica, de aparências, seja separada daquelas experiências consistentes, genuínas, que levam mesmo ao empoderamento das comunidades e das pessoas e levam à melhora do funcionamento das instituições. Quer dizer, nós estamos procurando criar um ranking para que possa ser feita uma classificação das experiências, e isso vai acabar fazendo com que as experiências bem feitas sejam copiadas. Sim. E as experiências mal feitas sejam desprezadas. E com isso, num prazo, né, aí para frente, quem faz demagogia com orçamento participativo, fique de lado e já não consiga colher representatividade com isso, né? Perca a credibilidade, digamos assim. Agora, eu falei aqui no preâmbulo da nossa conversa, Fernando, que o sentimento que inspirou não apenas pelos 20%, aquele sentimento, aliás, maravilhoso, eu não sei se tem antecedentes em toda a história do Brasil, aquele movimento de junho do ano passado. Ele foi refreado porque, de certa maneira, houve um jogo maquiavélico mesmo, de deixar que os vândalos tomassem a frente e inibissem o cidadão de bem que foi com a sua família para a rua gritar, espernear, protestar. Aquele sentimento foi contido, de uma certa maneira, mas ele continua latejando, né? Eu costumo dizer, e eu falei isso lá em Paris, né? Muita curiosidade, porque eu cheguei lá em julho, as manifestações estavam acontecendo ainda, né? Que agora, recentemente, flutua no Brasil o espírito daquelas manifestações. E ele não tem como se expressar. Mas as pesquisas de opinião, vamos pegar, por exemplo, o Datafolha, que é um instituto de grande credibilidade, mostram que 68%, perto de 70% das pessoas querem que o governo que vai vir, o próximo governo, seja completamente diferente. Seja diferente ou muito diferente do atual. Então, há um espírito de mudança chegando a 70%. Né? Ninguém sabe como é que isso vai se expressar, né? Esse é um sintoma da insatisfação com esse tipo de democracia que está no Brasil, né? Então, esse sentimento flutua. Realmente, uma atuação desastrada da polícia, que não garantiu a cidadania do brasileiro. O direito de se manifestar. Né? E uma atuação de uma minoria radicalizada, né? Parece até uma coisa que aconteceu na luta contra a ditadura, onde o radicalizado acaba atrapalhando o processo de avanço. Mas a verdade é que a população também, através de pesquisas, já reconhece e condena esse segmento, mas continua manifestando a vontade de mudança. A sua insatisfação. Se esse sentimento vai se manifestar agora na Copa, se esse sentimento vai se manifestar na eleição, é uma dúvida que coloca uma incerteza muito grande na previsão de qualquer eleição no Brasil, tanto para presidente como para governadores. Pig, você falou a respeito da manifestação represada, latejando, contida, eventualmente explodir nos grandes momentos populares que o Brasil tem programado para esse ano, que serão basicamente os maiores, a Copa do Mundo e as eleições, né? E até como o Espírito Santo está colado nisso. Nós temos índices de aprovação, de preferência pelo voto declarado para a presidente Dilma de 43%. Isso não conflita um pouco com esse dado levantado pela Folha de quase 70% insatisfeito querendo mudança? Não, porque existem duas hipóteses. Que esse sentimento de mudança se expresse através de pessoas novas, e aí nós temos que reconhecer que o Aécio, o Eduardo Campos e a Marina ainda não encarnaram completamente, totalmente esse sentimento de mudança, embora possa se contra-argumentar que eles têm pouco tempo de exposição. Então, esse sentimento de mudança pode se manifestar por essa oposição, ou ele pode ser captado por uma mudança de comportamento da própria presidente que está aí. Existem duas hipóteses. Não se sabe quem vai captar esse sentimento de mudança. Agora, uma coisa é certa, né? Nesse Congresso, como eu disse, há uma visão de que a demanda por mudanças, por um outro modelo, é mundial. Agora, isso tem um tempo histórico. Nós não podemos saber se isso vai se manifestar até essa eleição, mas que vai se manifestar nos próximos anos, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. Houve um grande consenso de que
o mundo está em mudanças, embora não se saiba para onde que vai. Ô Pig, vamos trazer a bola aqui para o Estado, que na verdade tem muitas especulações hoje com relação ao cenário político imediato. Há especulações de que o ex-governador Paulo Artung, muito democraticamente, será obrigado, eventualmente, a oferecer palanque para presidente aqui, que não tem um palanque aqui, né? Outros dizem que o governador Renato Casagrande, que é sempre o grande eleitor, se redimiu de uma imagem de uma certa inércia a partir das últimas... Essas enchentes foram benditas para o governador, a verdade é essa. Essas enchentes mostraram um governador empenhado, comprometido, correndo atrás, dinâmico, mostrando um dinamismo que ao longo da sua gestão, na verdade, ele não tem mostrado. Como é que você está vendo esse cenário aqui? Olha, a gente divulgou muitas pesquisas, né, durante esses anos sobre o desempenho do governo Renato Casagrande, e em todas elas a gente sentia a demanda por um governo mais dinâmico, com um ritmo mais veloz. Porque o termo de comparação da população foi o final do governo Paulo Artung, onde ele terminou com uma imagem de muitas realizações, de um dinamismo, de uma capacidade de realização muito grande. Né? O governador foi tentando, e a grande dificuldade dele era criar uma marca de realização do governo dele. Com o episódio das chuvas, esse dinamismo que era exigido pelo eleitor se expressou. Realmente o governo demonstrou aquela capacidade de trabalho, aquela presença que o eleitor queria que fosse o governo todo e que continua querendo em relação tanto aos investimentos que estão programados, como o BRT e outros, quanto à melhoria dos serviços públicos, somente a saúde e a segurança. O eleitor está desejoso disso. Então, eu costumo dizer o seguinte, nas minhas falas, que a reeleição está na mão do próprio governador. Com essa melhora que ele teve pós-desastres aí, chuvas e alagamentos, se ele conseguir manter um trabalho com essa mesma imagem de dinamismo, na hora de realizar o plano de reconstrução do Estado, na hora de implantar essas obras e na hora de melhorar esse serviço de saúde e segurança, ele cria condições muito favoráveis para eles ganhar. Agora, a pergunta é, será que o governo tem essa capacidade operacional, essa capacidade de entrega? Será que ele vai realizar? Será que o tempo que o governo tem dá para fazer essas entregas e essas realizações com a velocidade e o ritmo que o eleitor está querendo? Então, isso cria uma incerteza muito grande. Nós temos um governador anterior que tem uma marca consolidada. Ele tem se ausentado da política, mas o capixaba tem uma imagem de que aquele governo foi extremamente realizador. E agora começa a formar uma imagem desse. Se ele conseguir consolidar essa imagem... Quer dizer que até aqui a comparação não favorece o atual? Só a partir das chuvas é que a comparação começou a favorecer o atual. Né? E acho que provocou um crescimento do desempenho do governo e do governador. Né? Fernando, em outra oportunidade gostaríamos de tê-la aqui para reflexões mais aprofundadas que extrapolem essa nhaca política imediata. Pensar grande, pensar qual a expectativa do eleitor com relação ao perfil de um político que vai atendê-lo de fato hoje. Que mudanças são essas exatamente? Mudanças é aquela de como contratar os bons institutos de pesquisa como o seu para identificar as carências da população e depois vir para os palanques prometê-las, né? Você há de convir que tem 60 anos que estão falando que saúde, educação, transporte e segurança é a necessidade básica da população que precisa ser atendida se você votar em mim. E não acontece. Uma coisa de positivo está acontecendo. A política está voltando a ser discutida pelas pessoas. E foi um sonho maravilhoso ver aquela população toda discutir política. Acho que o Brasil tem que ser assim. Muito grato, Fernando, pela sua presença aqui nos nossos 9 minutos. Obrigado. Em 9 minutos, a presença do nosso cientista político, diretor de Instituto de Pesquisa, o que municia um pouco algumas das conclusões dele, Fernando Pignaton. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprender